E aí galera, então aqui ó, a nossa 3R1 Júnior. Eu quero passar algumas informações técnicas delas, né, para quem quiser tirar dúvidas aí na hora de fazer a compra, tá? É uma bicicleta de uso infanto-juvenil. Talvez pelo vídeo assim não dê para perceber, mas é uma bicicleta pequenininha, tá? Ela é uma road, como ela é toda simétrica, não dá a impressão de ser uma bicicleta infantil, mas ela é pequenininha, tá? O aro dela é tamanho 26, né? Mas aí como ela tem um pneu teoricamente fino, o diâmetro externo dele seria equivalente a um aro 24 de mountain bike, né? Então, para quem conhece a nossa SL50, o público que encaixaria na SL50 também encaixa na 3R1 Júnior, né? Já falei do pneu, vou só completar. Então, uma roda 26 e o pneu que a gente usa é um 26 1.25. Então, para exemplificar um pouco melhor, 1.25 em polegadas seria aproximadamente 32 milímetros, tá? Então, o diâmetro desse pneu seria parecido com o pneu 700 por 32, para vocês terem uma ideia, né? Então, é uma bicicleta road infanto-juvenil, só que a gente colocou um pneu um pouquinho mais grosso. Ele não está na faixa dos pneus 25, 28 que a gente usa nas nossas bikes de estrada, justamente para facilitar o uso da criança, né? Então, com um pneu muito fino, a criança tem que prestar muita atenção onde está passando, se tem pedras, se tem buraco, e a gente acha que com um pneu um pouquinho maior, ela vai curtir um pouco mais o passeio ou o treininho dele, em vez de ficar se preocupando com o terreno, né? Então, é uma road com aro 26 e pneu 26 1.25, que equivale a um 32, né? O quadro dela, a gente tentou deixar ele o mais baixo possível, né? Então, para a criança ter mais segurança, conseguir alcançar ali com o pé no chão na hora que for descer da bicicleta, subir. A gente sabe que ela fica mais à vontade assim, né? Sendo uma bicicleta baixa, fica mais fácil para a criança ajustar o selim na altura correta. Não vai acontecer da criança ter que baixar o selim para alcançar o pé no chão e ter que andar com o selim muito baixo com relação ao central, né? Para entenderem um pouco o tamanho dela, do central até o topo da braçadeira, aqui a gente tem 37 centímetros. É uma bicicleta pequena, então 37, a gente sabe aí a nossa 3R1 vai partir de 48, então uma bicicleta de uso adulto normal, a altura do quadro e a partir mais ou menos daqui onde está meu dedo. Então essa é a diferença para vocês terem uma noção. O grupo dela é Shimano Polaris, então é praticamente o grupo que a gente usa na nossa 1R1, a mesma alavanca, só que essa alavanca ela tem um ajuste onde você pode aproximar ela do guidão. Então ela tem uma amplitude de 2 centímetros praticamente. Então você ajustando o parafuso que tem aqui dentro, você consegue fazer com que ela aproxime do guidão para a criança alcançar com o dedo dela mais curto, né? A criança não vai ter que esticar os dedos para usar na mesma posição que a gente usa, ela tem esse ajuste. Câmbio traseiro também é Shimano Polaris, câmbio dianteiro é Shimano Polaris, e o cassete é o mesmo que a gente usa no R1, é um cassete 1132. Agora o pé de vela, pessoal, o pé de vela a gente teve que partir para Pro Wheel, que a Shimano não tem um pé de vela nessa dimensão, né? Então as coroas são 50-34, até aí tudo bem, né? Só que a gente precisava um pé de vela menor. E esse aqui é 152 milímetros. Então, pé de vela de uso adulto, a partir ali de 170, algumas pessoas usam 165, né? Mas é daí para cima. E a gente aqui está trabalhando com 152 nessa bicicleta, por causa do movimento da perna também. É um pé de vela muito grande, deixa um movimento muito amplo e a criança não consegue desenvolver tanto a cadência. O movimento da perna sendo muito amplo também pode dar problema em joelho, articulações também, né? Então a gente optou por colocar um pé de vela proporcional ao tamanho da bicicleta e ao tamanho da criança. Mesma coisa acontece com o guidão. Esse guidão aqui ele tem na medida 36 centímetros de largura. A gente sabe que o guidão da road a gente mede ali aproximadamente pelo ombro do ciclista, tem uma variação. Tem gente que prefere para menos, outros para mais e tal, mas tem relação com o ombro. Então, a criança que vai usar não pode usar um guidão 40, 42, 44 igual a gente. Então, ela está com um guidão com 36 centímetros, tá, pessoal? Questão da mesa, a gente está montando com a mesa de 100 milímetros, mas isso pode ser alterado, né? Acho que não tem complicação quanto a isso.
O selim é um selim que tem um visual bem racing, ele é bem fininho, estreitinho, não chega a ser um selim muito duro, mas ele tem um formato racing, tá? Só que é compacto, ele é mais curto que um selim adulto, né? A largura dele até não é tão estreito, mas ele é mais curtinho, que também encaixou muito bem com a bicicleta, ficou um visual bem legal. E sobre o quadro, né, eu falei da geometria dele, mas assim, o material é o 6061, é um quadro que ele tem um tratamento nas soldas, então ele é temperado depois da solda para garantir a rigidez e tudo mais. O garfo dela também é de alumínio, também com tratamento depois da solda. E é uma bicicleta que, assim, falando dessa faixa etária que vai usar, a gente sabe que tem uma variação grande, né? Então, dependendo da altura, a criança aí com 6 anos já encaixa nesse tamanho de bicicleta. For uma criança com 6 anos já um pouquinho mais altinha. E a gente acha que dependendo da criança vai usar até os 11, 12 anos, né? Isso fazendo ajuste de selim e mesa se for o caso. Então a faixa etária seria isso aí, de 6 a 11 anos aproximadamente, né? Como eu falei, tem variação, então pode ser que a criança com 6 anos seja pequena, pode ser que uma criança com 11 já não caiba mais, dependendo da criança com 12 pode estar usando ainda, então tem que analisar caso a caso, né? No site ela vai estar com a geometria dela lá, então você vai poder ver aí para fazer um cálculo a grosso modo aí quanto à altura do selim que pode usar, tudo mais, né? E é mais ou menos isso, pessoal. Então é uma road infantil. A gente sabe que é um produto que é difícil de encontrar no mercado, até a gente decidiu fazer porque era um nicho, uma faixa de produto assim que a gente via que não tinha, né? Então tá aí. Se tu já é ciclista, quer que teu filho pedale também contigo no asfalto, pode tocar ficha que ele vai adorar.